qual eu tenho aprendido tantas coisas que eu não consegui aprender aí na vida, né, no mundo aí, nesse mundo material aí que a gente está imerso, né? E a palestra de hoje, ela foi feita para a gente conversar, falar sobre 3 faces do amor. Qual é o conceito que nós temos de amor, o que a gente entende por amor, né? E principalmente, o que é o amor na doutrina espírita, no pensamento católico, e isso também é no pensamento cristão e na doutrina espírita. É importante citar fontes, né? Esse trabalho ele teve base em trabalhos dos professores Clóvis de Barros e Leandro Carnal. Na verdade, o conceito de amor ele é discutido na filosofia ocidental desde a época dos gregos antigos, né? Allan Kardec fala no início do Evangelho segundo o Espiritismo que os primeiros conceitos cristãos eles vêm de Platão. Isso está no Kardec, tá, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo quanto no Livro dos Espíritos. E Platão viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, né? E deixou vários diálogos escritos, vários livros. Ele se interessou sobre praticamente todo o conhecimento humano. E até hoje ele é um dos filósofos mais influenciadores, né? Que mais influenciaram as pessoas em todos os tempos. E Platão também fala sobre o amor. Mas, a bem dizer, Platão não tem uma visão muito positiva do amor. Ele não tem uma visão, não acha que o amor é uma coisa muito boa. E vocês vão entender o porquê. Os diálogos de Platão eles são escritos da seguinte forma. São diálogos. É uma história em que várias pessoas conversam e vão discutindo conceitos filosóficos. Só que nesses diálogos existe sempre uma versão que é a versão correta para Platão. E essa versão correta é sempre dada por Sócrates. Sócrates foi um filósofo também, professor de Platão, e o mestre e influência dele por toda a vida. E esse diálogo que ele fala sobre o amor é o diálogo chamado O Banquete. E eles estão conversando sobre o que é o amor, o que vocês acham, e Sócrates, como sempre, dá a versão final. Sócrates fala do que o amor é Eros. Eros por quê? Porque a filosofia grega ela tem uma influência muito grande da mitologia, e Eros era o deus do amor. E no caso, Sócrates responde que Eros, o amor é Eros e Eros é desejo. Esse que é o problema do amor de Platão, do amor Eros. Eu amo apenas o que eu desejo. Eu amo na medida que eu desejo. Eu amo enquanto estou desejando. E tem uma péssima notícia. Na hora que eu não desejo mais, aquele amor acaba. E aí a gente entende o porquê que Platão não tinha uma visão tão boa desse amor Eros. Por quê? Você pensa, a vida é cheia de tentações, cheia de coisas, está tudo à nossa volta, todos os apelos ao consumo, todos os apelos, e você sempre vai ter alguma coisa que você precisa. Só que quando você consegue aquilo que você tanto desejava, você já não ama mais, você esquece e parte para outra coisa. Você vai levar uma vida, se você amar dessa forma, você vai levar uma vida sempre correndo atrás de alguma coisa, sempre correndo atrás de algo que você não sabe muito bem o que é. Mas ainda conforme Platão, ele falava que o desejo é a falta. Então eu desejo o que falta para mim, o que eu não tenho, o que eu ainda careço, o que eu ainda preciso conseguir. Então, e o problema é que isso, quando a pessoa ama dessa forma, ela não se contenta apenas com as coisas, ela ama dessa forma também as pessoas. E tem aquela fase utilitária do amor. Eu amo aquela pessoa enquanto eu desejo aquela pessoa. Eu amo aquela pessoa enquanto aquela pessoa está me dando alguma coisa que é muito importante. Quando acabou aquilo, acabou o amor também. E é uma forma muito triste de amor, porque é uma forma que
você na verdade, você só está amando na medida que você precisa daquilo. Todos nós temos na memória exemplos bons disso, né? Todos nós temos alguma coisa muito importante, né? Se a gente pensar lá atrás, né, na nossa vida, alguma coisa que era muito importante naquele momento, que a gente queria muito, e como a vida não é tão cruel assim, um dia a gente até consegue, né? Só que quando consegue, a gente esquece, porque já se preocupa em outra coisa, né? Então, você primeiro está muito preocupado em ter um carro usado, aí depois você consegue o carro usado, você quer um carro zero, aí um carro zero você quer um carro mais potente, e assim vai até o infinito. Esse amor é um amor muito triste. E ele é triste por causa disso, porque o amor eros ele se expressa pelo desejo. Cerca de 100 anos depois, há um outro filósofo e mestre espiritual chamado Epicuro. Esse filósofo ele já vai pensar o amor de outra forma, porque ele fez essa análise e ele viu que o amor em eros é um amor triste. E ele também é interessante porque é um exemplo de que com as crises podem vir boas ideias, né? Atenas de Epicuro já não é a Atenas de Platão, né? Já não é o centro do país grego, né? Na verdade, Atenas está em decadência, Grécia toda está em decadência, né? E Epicuro pensa da seguinte forma: ele pensa que você não pode amar apenas o que você está desejando, por causa de tudo aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? Porque quando você deseja alguma coisa só pelo desejo, é um saco sem fundo a vida, né? Você vai sempre querer mais, sempre querer mais. E aí ele começa a mudar a forma de pensar o amor. Ele diz que ter amor é sentir prazer em alguma coisa. Mas aí vocês vão pensar, não muda muita coisa, né? Porque se eu amo o que eu desejo, também é a mesma coisa. Não. Epicuro, ele tem uma visão estrita do prazer. Ele não acha que o prazer é qualquer coisa. Ele acha que o prazer são as coisas mais simples da vida. Ele acha que você tem que aprender a gostar do sorriso de uma criança, aprender a gostar de sentar numa árvore, de tomar sol, de tomar um banho de rio, de gostar dessas coisas. Porque quando você se apaixona por essas coisas, quando você começa a amar essas coisas, você pode ficar muito mais fácil. Está tudo na sua mão. Você diminui as suas vontades. E quando você diminui as suas vontades, a vida fica mais fácil. O amor de Epicuro, diferente do amor eros, né? Ele se manifesta pela simplicidade de sentimento. Quando você começar a amar as coisas simples da vida, você vai começar a viver melhor, porque é tudo muito mais fácil, né? Você não exige muito de si, você não exige muito do outro, né? E você aprende a viver com o que tem em mãos, com o que é seu. É essa a lição que fica de Platão e Epicuro. A gente tem que aprender a se contentar com o que tem na nossa mão, a amar aquilo que está na nossa mão. Porque se a gente sempre amar o que está distante, o que a gente ainda não tem, a nossa vida vai ser extremamente triste, vai ser extremamente complicada. Mas como não podia ser diferente, né, a nossa referência maior sempre é Jesus Cristo. E eu não digo só por estar numa casa espírita, ele é uma referência maior na maior parte das ideias filosóficas. E Cristo também vai falar de amor, também vai se ocupar de amor, também vai se ocupar de afeto. Mas Cristo vai falar de amor de uma outra forma, e de uma forma revolucionária. Cristo já vai falar de amor, e o amor de Cristo é chamado de amor ágape, né? Ele vai falar de amor como algo que você tem indistintamente ao próximo, seja ele quem for. No Evangelho de Mateus, há um doutor da lei, fariseu, que tenta fazer Cristo entrar em contradição, né? E pergunta para ele, já que você sabe tanta coisa das Escrituras, fala para mim, qual é a maior lei de todas?
E Cristo fala que a maior lei de todas é amar a Deus de todo o coração e de todas as suas forças. E a segunda maior lei, que é tão importante quanto essa, é amar o próximo como a si mesmo. O amor de Cristo é assim. Você ama o próximo como se você amasse a si mesmo. Você deixa de fazer as coisas para si, para fazer pelo próximo. Parece meio difícil você acreditar nisso, né, na mecânica no mundo de hoje, né? Parece que, puxa, se eu começar a viver assim, eu vou estar remando contra a maré. Mas, na verdade, a gente percebe que em situações limites, né, o ser humano age dessa forma. Existem vários relatos que durante uma guerra, né, algum soldado correu um risco muito grande de vida para salvar um outro soldado do seu batalhão. Existe até o Joseph Campbell fala nessa história, né, que tinham 2 policiais que estavam no Havaí fazendo uma ronda num penhasco, e um deles viu um rapaz que estava para pular do penhasco, ia se suicidar. E ele saiu correndo e agarrou aquele rapaz para segurar, na hora que ele tinha pulado. E assim, ele já tinha visto que o rapaz tinha pulado, ele segurou e o rapaz quase que levou ele junto. A sorte dele foi que o outro policial foi junto e conseguiu puxar os 2 para cima. Quando perguntaram para esse primeiro policial, por que você fez isso? Você não percebeu que ia morrer também? Ele falou, não, na verdade eu nem pensei. Eu fiz isso porque eu senti de alguma forma que aquela pessoa não podia morrer. Em situações de limite a gente funciona dessa forma. E a gente tem que começar a pensar dessa forma em todas as situações da vida. Agora, como a gente estava falando, né, o amor eros ele se expressa pelo desejo, né, e o amor de Epicuro se expressa pela simplicidade. E pelo que se expressa o amor ágape? Nós vamos encontrar essa resposta num texto de Paulo de Tarso, na primeira Epístola dos Coríntios. E eu vou pedir licença para vocês para ler, porque eu acho esse texto tão maravilhoso que a gente não pode perder uma linha. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se possa saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas 3 virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Todo sistema filosófico, bom sistema filosófico, ele se ampara em pilares. Existem algumas ideias que são as ideias mais importantes, e todos os outros conceitos vão em torno dessa ideia. Esse é um conceito fundamental em toda a obra em todo o Evangelho, em toda a história que foi legada para nós de Cristo. Essa ideia do amor como caridade, ela aparece várias vezes no Evangelho. Ela aparece sempre que Cristo faz alguma crítica aos fariseus. Ela aparece também de outra maneira, mas essa mesma ideia quando Jesus está para entrar em Jerusalém e visita a casa de Zaqueu. Mas pelo menos, a meu ver, essa ideia nunca é tão cristalina quanto na parábola dos 2 irmãos. A parábola dos 2 irmãos, creio que muitos conhecem,
há dois irmãos que são filhos de um fazendeiro, e um deles, o irmão mais novo, ele está cansado já da vida no campo, daquela vida de trabalho duro, e ele pensa que o pai tem riqueza, né? Não há necessidade daquele trabalho todo. Então ele fala para o pai, vamos dividir nossa herança, a minha e do meu irmão, e dê a minha parte. E o pai faz como ele pede. E ele pega todo o valor, né, que conseguiu e vai para a cidade. Na cidade ele começa a ter uma vida dissoluta e dissipa todos os bens. A partir do momento que você está na cidade e numa vida de festa, numa vida de prazeres, e você dissipa todos os bens, acabam seus amigos. E foi o que aconteceu com ele. Ele se viu sozinho num momento que teve uma grande fome naquela região. Quando teve a fome na região, ele foi procurar algum trabalho e deram um trabalho para ele para cuidar de alguns porcos, mas sem nenhuma comida, nenhum tipo de alimento. E ele tentava se alimentar com as boladas que davam para os porcos. Mas nem assim ele conseguia ter algum tipo de paz. Então ele pensou, quantos trabalhadores há na casa de meu pai que vivem bem, que sobrevivem, que não passam fome? E eu aqui na cidade, passando fome, vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir para ele, vou falar que eu errei, vou assumir que pequei e vou pedir um lugar para ser trabalhador dele. E ele assim faz. E ele chega em casa e ele fala, pai, pequei contra ti, pequei contra todos, não sou mais digno de ser seu filho, mas me ofereça pelo menos um lugar de trabalho. E o pai dele, ao contrário disso, já chama os servos, pede para que coloquem nele a melhor roupa, o melhor anel, pede para que peguem um bezerro cevado e que façam uma festa, porque aquele filho estava morto e ele voltou. Só que aí o outro irmão, o irmão mais velho, ele volta também. E ele vê a festa e ele não entende nada do que está acontecendo. E ele vai lá e, na verdade, ele nem entra na casa. Ele pergunta para um dos servos também o que aconteceu. E o servo explica a situação. E ele não entra, fica revoltado. E o pai vai lá para conversar com ele e falar, vem para a festa, né? Vem festejar a volta do teu irmão. E ele acha um absurdo isso. Porque como que o pai deixou ele sair, gastar todo o dinheiro que tinha em festas, em divertimentos, e quando volta ainda dá uma festa, ainda acha legal. Ele fala que o irmão mais velho fala, eu sempre obedeci em tudo, você sempre obedeci em tudo as leis, e você nem me deu nada, não me deu nem um carneiro para festejar com meus amigos. E o pai dele falou, não, eu não te dei, na verdade, eu não precisava de te dar nada, porque você sempre esteve comigo e tudo que é meu é teu. Mas é justo que nós nos alegremos com a volta do teu irmão, porque ele já estava perdido, ele já estava morto para a nossa vida. E agora ele como que renasceu. A história dos dois irmãos, ela deixa várias lições. Mas a gente tem que pensar aqui no que interessa para a nossa vida, né? Pro que interessa mais para o assunto que a gente está falando. O André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala, logo no comecinho do livro, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que na verdade, o André Luiz, né, no livro Nosso Lar, ele narra que durante a vida dele, ele teve uma vida meio dissoluta, né? E, na verdade, o aprendizado dele só começou a surgir depois que ele desencarnou, só na erraticidade. E o André Luiz fala que não é que ele não soubesse, não conhecesse os evangelhos quando ele estava vivo. Ele conhecia, sim. Mas ele analisava os evangelhos à luz das próprias contradições. E não à luz do coração. A gente não pode utilizar esses textos, essas palavras para comprovar nossos próprios preconceitos. A gente tem que entender o que realmente se está falando ali. E aí volta aquele negócio, né? O que é mais importante, né, no amor de Cristo, no amor ágape, né? Pois bem, como eu tinha falado antes o texto de Paulo de Tarso, né, a resposta está toda ali, né?
com todo porque, na verdade, o irmão mais velho, ele faz uma pergunta, que é uma pergunta que a gente pode até criticar, porque, puxa vida, né, quanto egoísmo, né? Mas assim, ele faz uma pergunta que é uma pergunta que nós todos, em algum momento, cada um de nós fez em algum momento da vida. Na verdade, várias vezes até. A pergunta que ele fez foi para o pai, puxa, eu obedeci todas as leis, eu fiz tudo o que era correto. Isso não é o bastante? Às vezes a gente pensa que é o bastante, né? Mas no texto de Paulo de Tarso está falando que não. Com toda a autoridade que Paulo de Tarso tem, com todo o conhecimento que ele tinha das Escrituras, Paulo de Tarso nos diz que não é o suficiente. Que se você obedecer todas as leis, obedecer pai e mãe, e fizer tudo de acordo com o que a sociedade acha que é o interessante e ético, você ainda está fazendo pouco. Você, no máximo, você vai ser um cidadão respeitável. É o máximo que você vai conseguir. Mas, para a doutrina e para as ideias de Cristo, se você não fizer tudo isso, mas você não tiver misericórdia para o próximo, se você não tiver caridade, se você não amar o próximo como a si mesmo, isso não vai ser nada. Isso não vai fazer uma grande diferença na sua evolução. E o amor ágape é assim, ele se manifesta pela caridade. Essa foi a grande ideia que o filósofo Cristo nos legou aí, uma ideia que até hoje ela é revolucionária. É isso que eu tinha para dizer.